continuando a estratégia dos algoritmos genéticos, em um passo específico do nosso algoritmo, nós precisamos fazer a seleção de alguns indivíduos com o intuito que a nossa reprodução tenha um efeito de ganho para as soluções encontradas dentro do nosso problema. Então, o nosso algoritmo genético ele vai ter algumas estratégias que vão definir um critério de seleção para que depois da execução de várias gerações a gente possa selecionar os indivíduos e que eles possam obter informações e que eles possam se reproduzir a partir das informações específicas de cada um deles para esse cruzamento de informações, que seria o nosso próximo passo. Então, a gente tem algumas estratégias específicas na literatura para se trabalhar com a seleção. Bom, a gente pode utilizar nessa seleção nossa função objetivo, tá? Para avaliar a estratégia dentro da seleção que a gente vai escolher. A nossa aptidão, ela, no fim das contas, vai ser a classificação da nossa solução, ou seja, de um indivíduo dentro de um problema. Então, ter um indivíduo com aptidão X e um indivíduo com aptidão Y, ao que o meu X seja maior do que Y, eu estou diante de um indivíduo que está mais apto e ele tende a permanecer mais nas próximas gerações do meu algoritmo. Então, a ideia é que o meu critério de seleção, se eu quero que essas soluções boas permaneçam replicando informações para outras soluções, a ideia é que eu aplique a minha seleção fundamentada na minha avaliação de aptidão. Tá? Então, normalmente, a gente vai trabalhar nessa seleção a partir da aptidão do meu problema. Tá? Então, nós temos alguns métodos específicos na literatura e eu vou enumerar e apresentar algum deles aqui para que a gente possa entender melhor qual estratégia utilizar para um determinado problema. Tá? Então, entre eles, nós vamos ter a roleta, o método da roleta, o método do torneio e o método da amostragem universal estocástica. Perceba que, em alguns problemas, é interessante que a gente continue com os melhores indivíduos permanecendo nas próximas gerações. E já alguns problemas, nós não vamos ter essa característica. E é até interessante que a gente nem mantenha essa característica. Por exemplo, em um problema de simulação. Um problema em que eu possa fazer uma simulação, por exemplo, de um vírus, tá? E esse vírus, eu não tenho uma característica fundamentada na aptidão dele. Então, eu posso fazer essa seleção usando uma ideia estocástica, né? Usando uma ideia a partir de probabilidades. Então, esses métodos eles podem ser variados e eles podem ser adequados e devem ser testados à medida que eu os utilizo para resolver um determinado problema. Tá? Então, é muito comum aplicar vários métodos de seleção e vários outros métodos para os outros operadores de um algoritmo genético e realizar uma checagem a partir desses resultados encontrados. Tá? Então, para a gente entender melhor, o método da seleção ele utiliza a ideia da aptidão e essa aptidão ela é proporcional à probabilidade que ele vai ter de ser escolhido. Se a gente pensar em uma fatia de uma pizza, o indivíduo A1, que é um indivíduo mais apto, ele tem 54,5% de chance de ser escolhido para a reprodução. Já o indivíduo A4, que a nossa ideia é um indivíduo que tem a pior função objetiva, né, o pior valor de função objetivo, e aí para esse indivíduo a gente tem uma proporção de 8,7 de chance de ser selecionado para a reprodução. Tá? Então, se a gente pensar em um modelo de maximização,
soma de todas as funções objetivos, o somatório de todas as funções objetivos de todos os indivíduos, me dá a proporção de 100%. E o valor de cada indivíduo dividido por esse 100%, ele me dá qual é a probabilidade de escolher esse indivíduo fundamentado na sua aptidão. Perceba que se eu tiver um problema de minimização, vamos supor um problema do caixeiro viajante, então eu quero minimizar a rota, a distância de uma determinada possibilidade de rota entre as cidades. Se eu utilizar o método da roleta, eu tenho que entender que a maior proporção que eu vou dar para a escolha de um indivíduo é a proporção em que esse indivíduo tem a menor distância. Então, uma dica é usar a função inversa, Vai fazer 1 sobre esse mesmo cálculo como se eu estivesse utilizando para maximização. Então, a ideia para que eu possa ter essa proporção é usar a função inversa para esse elemento. Então, esse processo ele vai ser gerido para os N elementos da minha população. Então, eu consigo estabelecer, toda hora que eu for fazer uma seleção para a escolha dos pais, eu consigo definir uma proporção de escolha dos melhores indivíduos a partir do método da roleta. Já o método do torneio, pessoal, ele é simplesmente uma escolha aleatória de M indivíduos, onde esse M é um parâmetro estabelecido para o meu torneio. Então, na hora que eu defino o meu algoritmo genético, se eu escolho o método de seleção pelo torneio, eu tenho que dizer quantos indivíduos vão ser selecionados através desse método. Perceba que eu posso fazer sucessivas seleções pelo torneio, usando, por exemplo, o M igual a 2. E aí ele pega os dois indivíduos aleatoriamente, E aí ele pode definir ainda, dentre uma quantidade, quais possuem a melhor aptidão de escolha. Então, se eu coloco um torneio de todos os indivíduos aleatórios e quero escolher 2, eu posso selecionar, 5 indivíduos aleatórios e selecionar os 2 melhores para participarem da reprodução. Também vai ser repetido até gerar os N indivíduos necessários. O método do torneio é bem simples e bem direto de ser aplicado dentro do contexto da aplicação dos algoritmos genéticos. Um detalhe importante é que esse método ele pode tornar a nossa busca, o nosso processo evolucionário mais demorado para que haja uma convergência. À medida que eu não estou sempre buscando melhores soluções, dando maior possibilidade de replicar melhores soluções, eu estou aplicando um caráter aleatório, mesmo ainda escolhendo as melhores aptidões dentro desse caráter aleatório. Mas ele pode ter um aspecto em contrapartida, diversidade de soluções. Então, eu posso sair mais rapidamente de ótimos locais utilizando essa estratégia. O método da amostragem, ele é como se eu tivesse o método da roleta, só que agora eu vou ter N agulhas igualmente espaçadas, Então eu rodo essa roleta, faço esse giratório, só que aí agora eu vou ter N agulhas espaçadas, eu vou ter locais pré-definidos dentro das minhas agulhas. E aí, além de ser uma chance de escolher o com maior proporção, eu posso escolher também um cara que tem outra proporção que não é diretamente ligada ao meu fitness, A roleta ela vai ser calculada com a mesma ideia, como mencionei anteriormente, só que eu tenho várias agulhas para fazer a seleção. Então, se eu tiver uma roleta com essa característica de proporção, suponha que eu vou ter uma agulha para cá, pré-definida, e posso ter uma agulha pré-definida para cá, um local específico. Se eu tenho o meu N igual a 2,
na hora que eu rodo essa roleta, os dois indivíduos vão ser selecionados já em um processo só. Então, é uma forma de pegar uma amostragem considerando a ideia da proporção do método da roleta. Tá? E um detalhe importante, pessoal, é que esses métodos não tem como cravar genericamente qual deles vai ser o melhor para fazer a seleção de um determinado problema. A ideia é que você possa fazer um teste sobre essas possibilidades e após esses testes, com uma exaustão de execuções, você possa ter uma ideia das soluções que foram encontradas, uma média dessas soluções, o tempo que foi necessário para encontrá-las e assim sucessivamente fazer realmente uma pesquisa exaustiva das configurações que podem ser aplicadas dentro do seu algoritmo. Outro aspecto importante dessa metodologia é a utilização do cruzamento dos indivíduos, né, da recombinação de informações entre os nossos indivíduos. Então, a ideia é fazer um merge entre dois ou mais indivíduos, tá? E obter informações importantes de cada indivíduo, fazer essa troca de informações e gerar novos indivíduos para serem colocados dentro da nossa população. Então, a ideia é acrescentar novos indivíduos à nossa população, ou seja, é motivar novas soluções encontradas a partir de soluções anteriores e devem ser avaliadas e ter a sua classificação dentro do nosso contexto do algoritmo. A gente pode fazer essa recombinação de várias formas. Eu vou apresentar algumas delas aqui. Mas é interessante salientar a representação dos nossos indivíduos pode ser binária, pode ser inteira, pode ser ponto flutuante, pode ser objetos compostos, pode ser por permutação. A representação desses indivíduos é que é importante para que você faça alguma estratégia de recombinação de informações. Então, se a gente pegar um problema de trajetória, em que eu tenho que, sei lá, o caixeiro viajante visitar cidade A, cidade B e uma cidade C, tá? Então, essas possibilidades, uma forma de representar o meu vetor seria, por exemplo, escolher a ordem de visitação dessas cidades. Então, eu poderia escolher A, C, B. Se eu escolho A, C, B, supondo que eu tenho 5 km de A para C, de C para B 10, tá? E de A para B 3, se eu escolho a configuração ACB, na hora em que eu for fazer a análise e a avaliação da minha função de fitness, né, de aptidão, eu tenho que computar qual é a distância que foi percorrida. Então, no caso, seria 5 mais 10, 15, mais 3, 18. Então, esse meu indivíduo, ele tem a configuração de 18, suponho 18 km, e essa é a avaliação da minha representação do problema. Tá? Mas essa representação ela pode ser modificada à medida que eu preciso modelar o meu problema dentro de um algoritmo. É importante salientar que eu só vou conseguir fazer os operadores genéticos de recombinação à medida que eu fundamento a minha representação de apresentação dos indivíduos. Ok, então, diante disso, se a gente tomar como exemplo a ideia das N rainhas, uma possibilidade de recombinar informações, de trocar informações para gerar uma nova, seria pegando uma posição fixa do tabuleiro, ou seja, as 3 primeiras casas de cada solução e fazer uma permutação em uma nova. Então, eu poderia pegar o primeiro indivíduo, o indivíduo 1 aqui, tá? E aqui está o indivíduo 2. Eu poderia pegar as 3 primeiras casas do indivíduo 1, aqui ela está montada, foi copiada para cá.
e posso pegar as 5 últimas casas do indivíduo 2 e colocar aqui. Tá? Então, dessa forma, eu iria demarcar um novo indivíduo a partir de informações de indivíduos, que seria, por exemplo, o indivíduo 3. Nesse contexto, eu posso pegar informações que eu obtive de indivíduos anteriores e usar uma estratégia para gerar um novo indivíduo. Essa estratégia, por exemplo, seria escolher um ponto dentro do meu cromossomo, né, uma região, e fazer a troca entre esse novo indivíduo. No problema da N-rainha, a gente pode adaptar para fazer isso e gerar uma nova solução. Essa nova solução, ela teria que posteriormente ser avaliada para que eu possa tratar e saber qual a qualidade dessa nova solução gerada. Tá? Então, essa é a ideia do operador de recombinação para o crossover, né, para a troca de informações. Agora, a gente tem um operador também fundamental, que é o operador de mutação. Tá? Esse operador de mutação, ele é aplicado diretamente em um indivíduo exclusivo da nossa população, à medida que eu tenho uma taxa associada. Então, a mutação nada mais é do que modificar um indivíduo da minha população a partir de alguma estratégia. E também vai depender da representação a qual eu adotei para representar meus indivíduos, ou seja, para representar minha solução. Então, considerando aqui, eu posso ter binária também inteira, ponto flutuante, objetos compostos, permutações. Ela não vai afetar diretamente o tamanho da população. Ela afeta um indivíduo específico, vai ser selecionado para realizar a mutação a partir da nossa taxa de mutação, que foi informada na aula anterior. Assim sendo, se a gente pegar o mesmo exemplo das N-rainhas, à medida em que eu tenho um indivíduo 1 e realizo a mutação entre ele, uma estratégia poderia ser deslocar a linha em que esse indivíduo estava, ou para cima, ou para baixo, ou escolher aleatoriamente essa linha e colocar esse indivíduo. Essa seria uma estratégia de mutação. E aqui eu já teria um indivíduo 1, só que agora aplicado a partir da mutação. Tá? Isso me gera uma nova solução. Isso, em outras palavras, em alguns casos, me tira de um ótimo local. Ele pode me levar a uma solução ótima a partir dessa estratégia. Tá? Então, os operadores de recombinação de informações, né, um é o crossover e o outro é a mutação. E essas estratégias, elas são úteis para que a gente vá gerando novos estados e para que eu possa, novos estados, que são indivíduos, que são soluções, que eu possa ir avaliando na sistemática do meu algoritmo. E para finalizar essa ideia dos operadores genéticos, a gente precisa entender que eu vou fazer um cruzamento para gerar novos filhos, né? Eu seleciono a partir do método de seleção os meus pais, que são os indivíduos que vão ser responsáveis pela reprodução. Tá? Lembrando que eu posso escolher algum dos métodos que eu citei anteriormente para fazer a seleção de quais elementos vão ser os pais, e posso usar alguma estratégia, pode ser de ponto único, pode ser de múltiplos pontos, pode ser a partir de uma ordem gerada, a partir de uma máscara de cruzamento de informações. Então, eu tenho várias e diversas possibilidades para gerar 2 novos filhos, ou ainda um único filho, se eu quiser utilizar essa estratégia dentro do meu algoritmo. Lembrando que eu tenho que ter uma taxa de crossover. Se essa taxa, se eu quiser aplicar com o valor 1 de 100%, tudo bem, eu não preciso atrelá-la ao meu código. Mas é interessante que a gente tenha essa taxa associada para que eu possa parametrizar a
quantidade de seleções que vão gerar novos filhos. Esses valores dependem muito do problema. Entretanto, normalmente, os algoritmos trabalham numa faixa de 0,85, ou seja, 85%, a 0,95 como taxa de crossover. Então, é uma forma de fazer com que esses cruzamentos aconteçam. Perceba que se essa taxa for baixa, a gente se aproxima de uma busca local, né? Porque eu não estou fazendo alterações dentro do contexto da modificação de buscar novos ótimos globais, né? Assim, novos ótimos, novos picos e sair daquele ótimo local. Então, a mutação também tem essa ideia de uma taxa associada, entretanto, utiliza-se uma ideia de 5% a 10% para a mutação dos indivíduos, tá? Perceba que se eu utilizo essa taxa alta, a minha busca acaba sendo muito aleatória, né? À medida que eu estou pegando informações, mas como todo indivíduo está sendo modificado a partir de uma estratégia, a minha busca passa a ser um pouco mais aleatória. Tá? Então a gente precisa ter uma forma de calibrar bem esses parâmetros, normalmente a partir de execuções, para que a gente possa encontrar um padrão estabelecido para esses parâmetros. E perceba que alguns algoritmos genéticos são aplicados para calibrar os próprios algoritmos fundamentados nessa meteorística. Então a gente tem muito parâmetro para calibrar, além dos aspectos relacionados à representação, ao crossover, à mutação e à forma que eu vou selecionar indivíduos para uma próxima geração. Dessa forma, se a gente pensar num crossover de um único ponto, a estratégia é bem direta. Tá? Eu vou selecionar um ponto específico do meu crossover, do meu indivíduo, e essa parte do indivíduo 1 é copiada para o filho 1, e essa parte do indivíduo 1 é copiada para o filho 2. Essa parte é copiada para o filho 2 e essa parte é copiada para o filho 1. Dessa forma, a partir desses dois pais, eu gerei dois novos filhos, que são indivíduos provavelmente com funções de aptidão diferentes das anteriores. Resta saber se serão melhores ou piores à medida que eu estou fazendo o meu processo evolutivo. Essa é uma estratégia. Outra estratégia é selecionar um range, né? Um bloqueio entre dois pontos, e aí eu, para o filho 1, copio essa parte do pai 1 e copio essa parte do pai 1 também. O que eu faço? Para o filho 2 eu também copio isso, e para o filho 2 eu também faço essa cópia. Entretanto, essa parte ela vai ser modificada e levada para o filho 2, bem como essa parte vai ser atrelada para o filho 1. Tá? Então essa estratégia ela também me permite gerar novos indivíduos e possa depois testar se esses novos indivíduos são mais evoluídos, se eles são mais aptos a permanecerem dentro da minha busca. Ainda o cruzamento multipontos, tá? E esses pontos podem ser mais do que 2. Eu posso definir uma quantidade atrelada para esses pontos e ainda definir qual é a lógica que eu vou fazer para realizar as trocas de informações entre os meus indivíduos. Tá? Essas estratégias não são clássicas de dizer que uma vai ser melhor do que a outra, porque depende de alguns aspectos. Um deles é a representação e o outro é justamente a forma em que eu quero encontrar as minhas soluções. Tá? Então, esses são alguns exemplos. Outros podem ser aplicados à representação diferente.
Tem alguns específicos para os problemas de combinação, tá? De sequenciamento, como, por exemplo, o caixeiro viajante, um problema de seleção de atividades, e aí a gente pode usar uma ideia de sequenciamento, 1, 2, 3, 4, 5, as posições de um vetor, e aí eu tenho alguns algoritmos específicos para esses problemas. Por exemplo, o PMX, tá? O OBX, o UOBX, que é o Uniform Order Based Crossover. Aqui é o Order Based Crossover, aqui é o Partial Matched Crossover. Então, eu tenho essas estratégias que podem ser utilizadas para problemas em que a representação é uma sequência.